Olá pessoal, boa tarde. Vamos começar então aquilo que eu combinei com vocês, que é a nossa aula de revisão em relação à prova trimestral isomeria, tá? Tanto a isomeria plana quanto a isomeria espacial, principalmente a isomeria geométrica. Então nós vamos começar aqui definindo qual o conceito de isomeria. Então, quando eu considero dois compostos ou duas estruturas isômeros um do outro, né? Então vamos pensar aqui primeiro que isomeria é quando eu tenho duas ou mais estruturas que compartilham da mesma fórmula molecular. Então, quando eu tenho duas ou mais estruturas que compartilham da mesma fórmula molecular, eu posso falar que há um caso de isomeria entre elas, tá? Bem, como assim, Flávio? Então, eu vou pegar aqui como exemplo C3H6, ó. C3H6O, essa aqui é a representação de uma função oxigenada que pode ser aqui tanto a propanona quanto o propanal. Veja que em ambas as estruturas eu tenho 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, tenho 3 com 3, 6 hidrogênios, 3, 5, 6 hidrogênios e tenho um oxigênio. Então, ilustra perfeitamente o que eu quero compartilhar com vocês. A ideia de isomeria é o quê? Quando eu tenho duas ou mais estruturas que compartilham da mesma fórmula molecular. Ou seja, fórmula molecular iguais para ambos, e fórmula estrutural diferente, tá? Nós teremos então que tipos de isomeria? Nós vamos separar então dois grupos, isomeria plana e isomeria espacial, onde nós vamos dar o enfoque principal à isomeria geométrica. Vamos começar então com a isomeria plana. Nós começamos então com o primeiro tipo de isomeria plana, chamado isomeria de cadeia. Essa primeira aqui que nós vamos comentar é quando a cadeia é normal e uma outra ramificada. O que você deve fazer num exercício como esse? Veja que a estrutura está em bastão e esfera. Então, a primeira coisa, vamos considerar aqui os átomos, as esferas brancas sendo o hidrogênio, tá? E as esferas em cinza sendo os átomos de carbono. Lá na sua prova, que vai acontecer amanhã, você vai ter estruturas bastante semelhantes a essa que nós estamos comentando agora. Então, os átomos ali na sequência carbono, os átomos aqui em branco, o hidrogênio. E vamos pensar primeiro o quê? O que eu devo fazer primeiro? Verificar se as duas estruturas compartilham da mesma fórmula molecular. Somente aí continuamos o estudo, tá? Uma vez que compartilham, são isômeros. Se não compartilham, nosso estudo já cessa ali. Então, primeiro, quantos carbonos eu tenho aqui? Vamos organizar. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tá? Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. Eu posso falar que essa substância, ela pertence a que grupo funcional? Que função orgânica ela representa? Ela é um hidrocarboneto. Muito bem. Hidrocarboneto por quê? Porque ela possui apenas carbono e hidrogênio. Vamos fazer o mesmo processo do outro lado para verificar se nós continuamos a análise
ou damos por encerrado após a fórmula molecular. Quantos carbonos? Então aqui 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrogênios. Mesma fórmula molecular? Sim. Então pode haver um caso de isomeria. Agora, que tipo de isomeria? Porque ambas fórmulas representam a mesma função. Ambos são hidrocarbonetos. Tá? Qual é a diferença? A diferença é que nessa estrutura à esquerda, a cadeia é aberta. Veja que a sequência não há ramificação. Tá? Enquanto que a cadeia aberta, não tem ramificação. Enquanto que na estrutura direita, eu tenho a cadeia principal e o radical. Então há uma ramificação. Logo, aqui a cadeia é ramificada. Falamos então que esses dois compostos são isômeros planos de cadeia, onde a diferença está no tipo de cadeia. Cadeia aberta, cadeia ramificada. Compartilham da mesma função, compartilham da mesma fórmula molecular, mas não compartilham da estrutura da cadeia. Perfeito? Vamos para o próximo exemplo. Isomeria de cadeia também pode ser considerada quando eu observo uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Qual é o primeiro passo, mesmo que nós comentamos? O primeiro passo, verificar se a fórmula molecular condiz de um com o outro, é semelhante. Então, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apenas carbono, apenas hidrogênio é um hidrocarboneto. Certo? Bem, e aqui do outro lado nós temos uma estrutura, também vamos fazer o primeiro processo, fórmula molecular. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Quantos hidrogênios? Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Compartilham da mesma fórmula molecular? Sim. Então posso falar que são o quê? Isômeros. Mas que tipo de isomeria? No caso aqui, tanto o composto à esquerda quanto o composto à direita são hidrocarbonetos. Mas são hidrocarbonetos que se diferem na estrutura, sendo que o da esquerda é uma cadeia aberta, tá? E o da direita é uma cadeia fechada ou cíclica. Perfeito? Então, isomeria de cadeia pode acontecer entre cadeia aberta normal ou ramificada, também pode ocorrer entre uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Perfeito, pessoal? Vamos para o próximo caso, que é a isomeria de posição. Quando eu falo em isomeria de posição, eu vou considerar a mudança de posição ou da insaturação, ou de um grupo funcional, ou de um radical. Desde que, lógico, primeiramente, as fórmulas moleculares de ambas sejam iguais, ou seja, que ambas as substâncias compartilhem da mesma fórmula molecular. Então, primeiramente, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. Função desse cidadão? Hidrocarboneto. Tá? Vamos observar lá também a outra estrutura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ótimo. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hidrogênios. Também é um hidrocarboneto. Na isomeria de posição, as funções, ambas substâncias representam a mesma função, tá? Hidrocarbonetos. Qual é a diferença? A diferença está na posição da insaturação, da dupla, que pode ser também uma tripla. Aqui, no caso, numerando os carbonos, a dupla está no carbono 1. Enquanto que aqui,
a dupla inicia no carbono 2. Logo, eu tenho isômeros, são isômeros sim, porque as fórmulas moleculares são iguais, mas são isômeros de posição devido à posição diferente, às distintas posições da insaturação. Perfeito? Aqui então, vamos para próximo exemplo. Isomeria de posição de radical. Bem, se na de insaturação o que mudava era a posição da dupla ou da tripla, na isomeria de posição considerando o radical, vai mudar a posição do radical na estrutura. Veja quantos carbonos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lembrando que quando eu observo a estrutura e somente há ligações simples entre o carbono e o hidrogênio, eu posso usar a fórmula geral que fala que um hidrocarboneto saturado tem um número de hidrogênios, tem o dobro do número de carbonos mais 2. Então, se eu tenho 6 carbonos, hidrogênios são 12 mais 2, 14. Então, aqui um hidrocarboneto. Já do outro lado, nós temos também uma estrutura com 6 carbonos, C6, também com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hidrogênios. Logo, também é um hidrocarboneto. Consequentemente, por apresentarem a mesma fórmula molecular, já posso falar que sofrem de isomeria. E que tipo de isomeria ocorre entre eles? Bem, nossa diferença está onde? Está na posição do radical. Veja aqui, ó, a cadeia principal e o radical, nesse caso aqui, está no carbono 2. Cadeia principal e o radical aqui está no carbono 3. Então, diferença na posição do radical também é uma isomeria de posição. Perfeito? Vamos seguir então. Próxima isomeria de posição agora em relação ao grupo funcional. Então, o grupo funcional das funções oxigenadas, vamos lembrar lá, né? Nós temos o C-O-H indicando aldeído, a carbonila entre 2 carbonos indicando cetona, a carbonila ligada à hidroxila indicando ácido carboxílico, o oxigênio entre carbonos é um éter, a carbonila ligado, dando sequência a um radical, é o éster, nitrogênio ligado à carbonila, amida, nitrogênio entre carbonos ou como nitrogênio terminal, acompanhado de hidrogênio derivado da substituição dos hidrogênios, amina, OH ligado ao fenol, ao benzeno, fenol, OH ligado a um carbono saturado, álcool. Então ficou meio aí um tanto bagunçado as funções aí, mas a ideia era recordar. Perfeito? Vamos então primeiramente analisar a fórmula molecular para que você possa de fato falar, ó, há isomeria? Não há? Continuo? Não continuo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, tá? Hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hidrogênios. Quantos oxigênios? Esse vermelho aqui está representando oxigênio. Um oxigênio apenas. Na outra estrutura, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, também 7 carbonos. Hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hidrogênios e também um oxigênio.
Veja que aqui eu tenho C ligado ao oxigênio e ao hidrogênio, ou seja, carbono saturado ligado à hidroxila. Qual é a função? Álcool. Mesma ideia aqui, ó, OH, hidroxila, ligado a carbono saturado. Álcool. Qual a diferença? São isômeros? Sim, são isômeros. Por quê? Porque compartilham da mesma fórmula molecular, C7H16O. E qual é a diferença, então? Onde são distintos? Onde eu encontro a diferença? Na posição do grupo funcional. Veja que aqui a hidroxila está no carbono 2 e aqui a hidroxila está no carbono 4. Tá? Então, isomeria de posição pode acontecer pela diferença de posições, né? Diferente posição da dupla ou tripla em saturação, diferença na posição, no posicionamento do radical ou na diferença do posicionamento de um grupo funcional. Perfeito? Primeiro caso, então, isomeria de cadeia. Segundo caso, agora, isomeria plana de posição. Terceiro caso, isomeria de função. Veja que nesse caso aqui, nós continuamos com o mesmo início, primeiramente verificando a fórmula molecular, para depois contextualizarmos. Primeiro exemplo aqui é que ocorre entre um álcool e um éter. Vamos verificar aqui, então, primeiro a fórmula molecular. A fórmula molecular nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênio nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Olhando para a estrutura do lado direito, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 oxigênio. Compartilham da mesma fórmula molecular? Sim. Então posso falar que haverá entre eles isomeria. Agora, que tipo de isomeria? Vamos ver. Aqui eu tenho um OH ligado a carbono que faz simples ligação. Então eu tenho a função álcool. Já aqui eu tenho o oxigênio entre dois carbonos. Então aqui eu tenho a função éter. Então são isômeros de função. Tá? Isomeria plana de função. Álcool e éter. Perfeito? Há mais casos? Claro que sim. Vamos lá. Próximo caso, aldeído e cetona. Primeiro momento, verificando a fórmula molecular, C3, 1, 2, 3, 4, 5, H6O. A mesma coisa aqui. 1, 2, 3, C3, H6, ó, compartilham da mesma fórmula molecular? Sim. Só que nesse caso eu tenho carbonila ligada ao hidrogênio. Então aqui eu tenho um aldeído. Lembra que a carbonila na extremidade conectada a um hidrogênio, o restante a cadeia, é um aldeído. Agora a carbonila entre dois carbonos representa a função cetona. Então nós temos um isômero, são isômeros sim, porque compartilham da mesma fórmula molecular, só que são isômeros de função. Ótimo? Tranquilo? Próximo. Isomeria de função pode também acontecer entre ácido carboxílico e éster. Novamente, começamos construindo a fórmula molecular. Nós temos nesse caso aqui a estrutura à esquerda apresenta 5 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios, 2 oxigênios. Observando também do lado direito, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 oxigênios. Qual a diferença? Que aqui eu tenho, olha lá, hidroxila ligado a carbonila. Isso aqui é ácido carboxílico. Agora, quando eu tenho no hidrogênio da hidroxila, substituído o hidrogênio da hidroxila, então ó, o OH teria caso fosse um ácido, teria um hidrogênio aqui conectado ao oxigênio. Mas não, foi substituído e colocado um radical.
Então eu tenho a carbonila conectada ao oxigênio e, na sequência, um radical. Essa função é o éster. Tomar cuidado para não confundir éster com éter. Éster derivado, né, da reação de um álcool com o ácido carboxílico. Então, substitui o hidrogênio por um radical orgânico. Já o éter é quando eu tenho o oxigênio na posição de heteroátomo, ou seja, ele está dentro da cadeia entre os carbonos. Ótimo? Então, isomeria de função entre essas duas substâncias devido a compartilharem da mesma fórmula molecular, mas representarem funções orgânicas diferentes. Perfeito? Próxima situação de isomeria é a isomeria de função ácido carboxílico e éster, que nós já comentamos, tá? Então nós vamos falar agora da isomeria de compensação, ou também chamada metameria. Essa isomeria de compensação ou metameria, ela vai levar em conta a posição do heteroátomo. Então, o que é o heteroátomo? O heteroátomo é aquele átomo diferente do carbono que fica dentro da cadeia carbônica, dentro da sequência de carbonos, entre um carbono e outro, interrompendo a sequência. Nesse caso aqui, quem está interrompendo a sequência? O oxigênio. E quando ele interrompe em pontos diferentes de uma mesma estrutura, eu falo que são isômeros de compensação ou sofrem de metameria. Tá? Primeiramente, verificando a fórmula molecular, 1, 2, 3, 4 carbonos, hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios, 1 oxigênio. Aqui também eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios, 1 oxigênio. Ambas estruturas representam a função éter, só que o oxigênio, aqui eu tenho o metilpropano, metoxpropano, tá? Metoxpropano, e aqui eu tenho o etoxpropano, ou seja, mudou a posição do heteroátomo dentro da cadeia? Ele se deslocou de forma diferente comparando uma estrutura com a outra? Sim. Então nós temos aí uma isomeria de compensação ou metameria. Perfeito? Pode acontecer isso também com aminas secundárias. Então a amina secundária vai envolver quem? O nitrogênio. Nitrogênio entre dois carbonos, e a outra ligação do nitrogênio, que ele faz 3, vai estar conectada ao hidrogênio. Então, mesma situação. Primeiro conferimos aqui, C4H10. H10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. H11N. Aqui também vai dar a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. H11N. Qual que é a diferença? A diferença é a posição do heteroátomo no arranjo da cadeia. Tá? Então aqui nós temos a etano, etanamina. Ou também posso chamar de dietilamina. E aqui eu tenho o quê? Metilpropanamina. Qual a diferença? A posição do heteroátomo na cadeia. Joia? Seguimos então para o último exemplo de isomeria plana, que é a tautomeria. Essa tautomeria ela pode ser aldenólica ou cetenólica, e ela ocorre quando essas duas estruturas estão numa reação química reversível e se encontram em equilíbrio. E o que acontece aqui? Acontece que a dupla ligação da carbonila ela é deslocada muitas vezes para entre os carbonos, e esse hidrogênio que está ligado ao carbono da carbonila acaba se deslocando e se conectando ao oxigênio da mesma. Tá? Então, no primeiro momento, veja, eu tenho 1, 2, 3 hidrogênios, 3, 6. E eu posso ter a formação, então, que aqui no caso um aldeído. Por que um aldeído? Porque eu tenho lá carbonila conectada ao hidrogênio. E quando há essa
alternância na ligação π, né, passando para entre os carbonos e o hidrogênio se deslocando para completar as duas ligações do oxigênio, eu formo um composto isômero que coabita ali, está dentro do sistema reacional, que é um álcool insaturado, que é o enol. Tá? O enol é o quê? Ele representa a função onde a hidroxila está ligada a um carbono com dupla ligação. Então, tautomeria vai ocorrer numa reação reversível, onde as duas espécies coexistirão em equilíbrio. Tá? Então, eu não penso, diferentemente do que eu estava analisando anteriormente, que é uma espécie ou outra, na tautomeria, não. Tautomeria aldenólica. Então, eu terei uma mistura entre o aldeído e o enol, que compartilham da mesma fórmula molecular. Perfeito? Posso ter também uma tautomeria cetoenólica. E aí o processo é o mesmo. Veja que, ao deslocar a ligação π para um dos carbonos, eu faço então com que esse carbono complete as 4 ligações e libere um dos hidrogênios para se conectar ao oxigênio. Aqui eu tenho qual a função? Então, primeiramente eu tenho C3H6O. Isso ocorre também dentro da reação? Sim, é em equilíbrio essas duas espécies. Então, as duas coexistem no mesmo espaço. Tá? Estão misturadas uma à outra. Aqui eu tenho a mesma fórmula molecular? Tenho C3H6O. Só que aqui eu tenho a função cetona e aqui eu tenho a função enol, como nós já comentamos, hidroxila ligada a um carbono que faz dupla. Que tipo de isomeria é essa que ocorre dentro de uma reação onde as espécies se encontram em equilíbrio? No caso, é a tautomeria. E nesse caso, é a tautomeria entre a cetona e o enol, que compartilham da mesma fórmula molecular. Perfeito? Então está aí a discussão das isomerias do tipo plana, de cadeia, posição, difunção, metameria ou compensação e tautomeria. Ótimo? Pessoal, vamos agora falar um pouquinho da isomeria geométrica para que você possa analisar. Então, aqui, isomeria geométrica. Primeiramente, nós, para esse momento de avaliação nosso, ficaremos apenas com a isomeria geométrica de cadeias abertas e primeira coisa que eu observo, novamente, é se compartilham da mesma fórmula molecular. Compartilham? 1, 2, 3, 4. Quantos hidrogênios? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do outro lado, C4. Quantos hidrogênios? 3, 4, também 8. Então, compartilham da mesma fórmula molecular. Essa é a condição prioritária, fundamental, para que a gente continue analisando. Agora, o que é a isomeria geométrica? A isomeria geométrica ela leva em conta os ligantes que estão em torno dos carbonos da dupla ligação. Somente haverá isomeria geométrica quando os ligantes de um carbono da dupla ligação forem diferentes um do outro. Então veja, esse carbono à esquerda, na parte de cima eu tenho o hidrogênio, na parte de baixo eu tenho o CH3, que é o metil. São diferentes? São. Perfeito. E aí eu vou olhar para o carbono da direita da dupla, então é em torno da dupla. Qual radical eu tenho aqui? O metil e no outro extremo o hidrogênio. Também são diferentes? Sim. Então, a isomeria geométrica. Agora, que tipo de isomeria? Então, quando os ligantes iguais, no nosso caso ali nós temos o metil 2, né? Metil 1 em cada carbono da dupla, e temos também o hidrogênio. Quando esses ligantes iguais ficam opostos um ao outro, então, opostos, veja, o metil de um lado, metil de outro. Eu falo que isso aqui é um isômero trans. Então, trans é quando dois isômeros iguais, mas conectados em carbonos diferentes, tá? Eles ficam opostos um ao outro. Então, nesse caso aqui, a substância seria o trans metet-prop but 2-eno.
Agora, veja, aqui eu tenho também, é isômero de geométrico? Ah, tem isomeria geométrica ali? Vamos ver. Carbono da dupla, os dois, dupla ligação, em torno dela. Primeiro ligante, segundo ligante no carbono da esquerda. São diferentes? São. Perfeito. Vamos lá, confirmar agora lá no outro. Tem que ser diferente para os dois. Hidrogênio, metil, são diferentes entre si? São. A isomeria geométrica. Agora, que tipo? Nesse caso, nós temos ali, ó, os dois ligantes iguais do mesmo lado. Vizinhos. Então, nós falamos aqui que são isômeros cis. Logo, essa estrutura à direita eu vou chamar de cis-but 2-eno. Perfeito? Então, qual é a condição para que aconteça a isomeria geométrica, para que eu considere a isomeria geométrica? Primeiro, observar o carbono da dupla. Os dois carbonos da dupla, individualmente o da esquerda e o da direita. Cada um deverá ter dois ligantes diferentes. Não importa se eles serão iguais entre si lá, entre o da esquerda e da direita, mas para cada carbono, carbono da esquerda, dois ligantes diferentes, carbono da direita, dois ligantes diferentes. Se acontecer isso aí, há isomeria geométrica. Se dois ligantes iguais, conectados em carbonos diferentes, estão em lados opostos, eu falo que é um isômero trans. Se dois ligantes iguais, conectados em carbonos diferentes, estão vizinhos, ou seja, do mesmo lado, eu falo que é um isômero cis. Pessoal, obrigado aí pela atenção. Tenham uma boa prova amanhã. Valeu? Até mais.